Hello galera, tudo bem com vocês? Eu me chamo Thiago e sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Vou estar aqui falando sobre a edição de número 11 da revista Shonen Magazine. Então, espero que você goste desse vídeo, se inscreva, deixe o seu like e principalmente, se possível, assistir o vídeo todo para que assim o YouTube possa recomendar para mais pessoas e assim o canal possa estar crescendo cada vez mais. A sua ajuda, por mínimo que seja, é muito importante. Enfim, dado esse recado inicial, vamos lá para essa análise, né? Tá muito interessante. A edição de número 11 teve como capa o mangá Moko Shiroko no Yonkishi, que é um mangá que, apesar de eu falar sempre que ele não teve tanto crescimento com questão do anime, uma coisa é certa, o mangá ainda costuma receber uma certa atenção na revista, né, a maioria das vezes. Tanto que aqui ele recebeu a capa, né? Páginas coloridas tivemos para o Bojo no Orion, que ainda está no seu capítulo 6. Outros como o Mayonaka Return também recebeu página colorida e o Akabane Honeko também recebeu. Mangás que estiveram ausentes nessa semana, temos o Amagami-san e em ato o Ahiro no Sori. Mas partindo agora para os mangás ranqueados agora, que estiveram na Tóquio, foram no total 18 mangás, sendo a última posição ocupada por Mononoke no Han, que está entrando numa zona complicada. Por enquanto, ele ainda vai receber posições nas Tóquio, né? Eu falei semana passada que foi anunciado que o mangá vai ser cancelado. Provavelmente nas edições atuais já foi cancelado, né? Pra quem não sabe, eu tô um pouquinho atrasado nas edições da Magazine, mas eu tô trabalhando para estar em dia. Então, por isso é importante que eu saber que você tá gostando, né? Porque pelo menos vai valer a pena todo esse esforço que eu tô fazendo. Mas enfim, Mononoke no Han tá em um caminho muito triste. Na 17ª posição foi o Yoshino Katana, que também, na minha opinião, não tá se dando tão bem na revista. Ele recebe posições um pouquinho melhores. Sim, eu digo melhores, mas não é algo tão bom, né? Ele vive na parte de baixo. Na maioria das vezes, zona intermediária para baixo, mais ou menos nessa zona aí, o que não é tão ruim quanto o próprio Mononoke no Han, mas ainda assim é uma zona complicada. Eu cheguei a falar na edição anterior que eu não consigo ver potencial nesse mangá, não consigo enxergar ele fazendo sucesso. Então eu acho que, na minha opinião, o Yoshino Katana ele só espera mesmo um cancelamento, porque eu acho que não vai conseguir sobreviver muito tempo. Mas e aí, comente o que você acha mesmo, se você já leu a obra. Mas enfim, a 16ª posição foi o Gashakuta. Entramos aí num mangá um pouquinho mais conhecido. Eu sei que muita gente gosta da obra, muita gente torce pelo sucesso da obra. Uma coisa é certa, o mangá ele não corre risco de cancelamento na atual situação, mas é algo que eu sempre repito. Ele atualmente, ao meu ver, parece que ele não é uma prioridade de promoção na Magazine. Ele não é promovido na maioria das vezes, recebe sim páginas coloridas, mas na maioria das vezes as posições altas não são frequentes. Ele mantém a zona intermediária na maioria das vezes. Essa edição aqui foi numa posição bem baixa, mas nada preocupante. O mangá ainda não corre risco de cancelamento e eu acho que isso é o menor dos problemas na atualidade. A questão das vendas deu uma certa diminuída, algo pouquinho, né, comparado com o volume anterior. O volume anterior, se não me engano, vendeu uma média de próximo a uns 24, 25 mil. Esse aqui, que lançou agora, vendeu em torno de 22. Então, deu um pouquinho de queda, mas vamos ver como é que vai ser os próximos volumes, como é que isso vai ficar. A 15ª posição agora temos o Yo-Yo Sensei, que o mangá, na maioria das vezes, se encontra numa zona mais intermediária. Essa edição recebeu uma posição até baixa. Normalmente ele não costuma ficar aqui, pelo menos costumava mais de início. Mas agora eu não vejo o mangá com tanta frequência nessas posições. Essa edição em específico foi diferente. Yo-Yo Sensei é o outro mangá que, questão de cancelamento atualmente, não vejo sendo uma realidade para o mangá. A 14ª posição foi o Hajime no Ippo, que, falando em cancelamento, isso aqui é o que menos tem. Acho que os editores não passam nem perto de pensar em cancelamento para esse mangá, porque, né, Hajime no Ippo é um grande sucesso aí na revista. Em questão de números, ele não é o maior, mas ele sim tem a sua grande importância. Acho que é o mangá mais importante na Magazine na atualidade. A 13ª posição, agora temos o Fumetsu no Anatae, o True Eternity, que não ficou na última posição como de costume. Então, pelo menos algo diferente, né? Mas aqui não muda nada. Fumetsu no Anatae continua tendo o mesmo nível de popularidade, continua tendo o mesmo nível de aceitação. A revista, mesmo assim, bota o mangá nas últimas posições, algo que, ao meu ver, pode ser algo complicado, né? Porque normalmente um mangá que fica nas últimas posições pode ser um pouco mais esquecido. Então, a Magazine ranqueia ele nas últimas posições, talvez vendo que o mangá, mesmo assim, ele não vai perder popularidade e ainda vai ter leitores que vão buscar o mangá. Então, pelo menos ao meu ver, eu acho que Fumetsu no Anatae tem a sua importância exatamente porque a Magazine confia nele o suficiente para ranquear ele nas últimas posições, mesmo ele não sendo um mangá flopado. A 12ª foi o Seitai da Shikako, que estreou recentemente o seu anime. E já falei um pouquinho sobre ele na edição anterior, mas um detalhe que eu não falei foi que
surgiu algumas coisas que pelo menos os japoneses não gostaram tanto. Isso porque o Sentai Desu-Kaku ele é baseado nos Power Rangers, alguma coisa assim do tipo. Algo que algumas pessoas não se agradaram tanto, né, pelo formato da história, são um pouco mais dark na maioria das vezes. Não acho isso, mas pelo menos o que eu entendi foi mais ou menos isso. Então algumas pessoas não gostaram, tanto que não sei se isso tem a ver, mas não teve, até onde eu sei, nenhum boost nas vendas de Sentai Desu-Kaku. Não sei se isso tem alguma ligação, creio que não, mas vamos continuar acompanhando aí. Eu pelo menos estou gostando do anime, estou gostando da obra, então vamos ver como é que vai ficar aí nas próximas semanas, com o andamento aí do anime, o que isso pode afetar no mangá. Espero que seja positivo, né? Vamos ficar na torcida. A 11ª posição agora temos o Kuroyama Medaka. Poupa comentários, porque eu praticamente falo a mesma coisa toda edição, não tem muito que a gente comentar. Continua ele seguindo a sua história, continua seguindo o seu desenvolvimento, e vamos continuar acompanhando um pouco mais sobre o que essa obra vai entregar. E a 10ª posição foi o Kana-sama, como eu deixei aí. Kana-sama é um outro tipo de mangá que tem uma pegada mais ete, né? Assim como Yu-Yu Sensei, e tem um público que gosta disso, né, na revista, tanto que o mangá, mesmo com as vendas que até então, as vendas físicas não são algo tão grande, ainda assim recebe uma atenção até boa na revista, na maioria das vezes. Tanto aqui nessa edição ficou na zona intermediária, algo que normalmente ele se mantém. Algumas edições atrás ele ficava sempre intercalando entre posições altas e posições baixas, então acho que isso meio que diminui um pouco. Na maioria das vezes ele está na zona intermediária, mas de vez em quando sim ele recebe posições altas, mostrando que pelo menos parece que ele tem a sua atenção na revista. A revista investe nesse mangá. Vamos ver como é que vai ficar futuramente esse mangá, porque o mangá só tende a crescer, mas vamos continuar acompanhando, né? A 9ª posição foi o Brave Bell, e como eu falei anteriormente, tem dois mangás que estão com risco de cancelamento, sendo o Mononoke no Han e o Yoshino Katana, e isso baseado na minha opinião, pelo menos, né? Não tem dados, pelo menos não lançados, que mostram, comprove isso. Eu vejo isso mais por posições mesmo, em vendas, que são os dados que pelo menos eu consigo encontrar. Brave Bell é um outro mangá que, apesar das posições não serem, na maioria das vezes, as mais baixas, ele recebe posições baixas, mas não com tanta frequência quanto esses dois. As vendas dele não são tão grandes, mas eu acho que, pelo menos diferente desses outros dois, ele recebe um pouco mais de atenção, um pouco mais de destaque. Não tanta, mas um pouco mais. Ele já recebeu em vez em quando algumas páginas coloridas. Mononoke no Han é um outro caso que também recebia muitas páginas coloridas, mas parece que depois de lançar o volume 1, tudo isso acabou, cessou, e parece que a Magazine meio que desistiu. Isso aqui não vai dar certo, então vamos deixar quieto. Brave Bell é um caso diferente. Ele recebe em vez em quando páginas coloridas, então eu acho que existe sim uma certa atenção para esse mangá. Parece que a revista ainda quer acreditar que esse mangá possa sobreviver. Eu não sei se isso vai durar muito tempo, por enquanto o mangá está firme e forte, até então sem nada que comprove que ele vai ser já um próximo cancelado, então vamos continuar acompanhando. A 8ª posição foi o Blue Lock, que é um outro que dispensa comentários, faz um grande sucesso, vende bastante. O volume 28 vendeu bom, assim como os outros, e vamos só continuar acompanhando e esperar a próxima temporada. Se não me engano, ele saiu ou está saindo algum spin-off, alguma coisa assim. Não estou acompanhando o Blue Lock, não acompanho, nunca li nada sobre o Blue Lock, nem assisti nada, então não sei. Mas deixa aí o que você acha sobre o Blue Lock aí, e deixa o seu like também, o canal que tá crescendo cada vez mais, né? A 7ª posição foi o Kaku no Inazuki, que tá recebendo posições até boas, né? Nas últimas edições ele mostrou isso. Aqui recebeu uma posição um pouco mais intermediária, eu nem considero intermediária, eu considero já alta já. Então o Kaku no Inazuki é um mangá que vem tendo um investimento bom nele, vem recebendo posições boas, mostrando que ainda assim o mangá não acabou, pelo menos em popularidade. Então vamos continuar vendo o que esse mangá ainda vai entregar. A 6ª posição foi o DayZero. DayZero continua também um outro mangá que continua só publicando a sua história. As vendas continuam sendo um desastre, menos de 20 mil exemplares para um mangá do Hiro Mashima, né? Hiro Mashima que lançou grandes sucessos aí, o Heavy Master Fairy Tail. A DayZero não conseguiu ter o mesmo nível de popularidade, então essa aqui atualmente está sendo a obra mais flopada do autor. Vamos ver como é que vai ficar futuramente. A obra, mesmo assim, ela não é o suficiente para isso deixar o mangá em uma zona crítica. Em DayZero tem sim um certo apoio e vai só continuar com sua progressão na sua história. Para a 5ª posição foi o Anumiburu, que poupa comentários também. Vamos só continuar esperando um anime, que eu também não estou animado, já falei isso muitas vezes.
vamos só continuar esperando mais sobre essa obra. A quarta posição foi o Kanojo Kareshimasu. O Kanojo Kareshimasu é um outro mangá que tem uma certa popularidade boa, pelo menos internamente eu vejo isso. Externamente também, ele vende bem, acima de 50 mil aproximadamente, vendas boas. Então, Kanojo Kareshimasu é um mangá popular. E a terceira posição, Shangri-La Frontier, que por encerramento da primeira temporada, manteve aí o seu ritmo de popularidade e provavelmente agora não, né? Já começou já há um tempo o seu apoio para o mangá crescer ainda mais. Eu não sei se eu considero já o mangá como um pilar da revista, porque ele vende muito bem, é um dos que mais vende atualmente na revista. Não sei se eu colocaria o mangá como esse título de um dos pilares. Blue Lock eu colocaria. Agora, Shangri-La Frontier eu não sei se eu colocaria dessa forma. Acho que talvez ele entraria, mas eu não consigo enxergar ele ainda como um pilar. Mas ele sim tem uma popularidade muito boa. Comente aí, você consideraria Shangri-La Frontier um pilar na revista? Quero saber a opinião de vocês. A segunda posição foi o Seito Kanimon Naru, que vem receber uma ótima atenção, um ótimo destaque, tem vendas até boas e tem tudo para crescer ainda mais. Eu deixo aqui a minha aposta aí para esse mangá ser um grande sucesso no futuro e vou continuar apostando pesado nessa obra. Espero realmente que a obra só venha a crescer. Para a primeira posição temos o Megami no Café Terrace. Na maioria das vezes a gente não costuma ver ele aqui. Ele está sempre na zona intermediária, recebe sim posições altas, mas na maioria das vezes não. Mas aqui ele recebe uma posição boa, pelo menos, né? Acho que também pelo momento que está o mangá, eu não estou acompanhando, só vejo algumas coisas aqui e ali. Mas eu sei que talvez tenha alguma coisa importante rolando. Então, provavelmente, assim como o Kakune Azul, que recebeu posições altas por algum momento importante, Megami provavelmente foi o mesmo caso também. Então, vamos continuar só acompanhando um pouco mais sobre a história. Já falei várias vezes que foi anunciada a segunda temporada, só que até então não saiu nada de teaser, não saiu, nem a própria Magazine está divulgando nada, então não sei como é que tá esse planejamento da segunda temporada, porque até então nada saiu. Mas vamos continuar na espera, né? Eu pelo menos estou. Enfim, para a próxima edição de número 12, teremos a capa da revista, o mangá Kanan-sama como chorou, e páginas coloridas para o Mononoke no Han e Seitai Ashikaku. São os destaques para a próxima edição, mas aí vai ficar só para o próximo vídeo. Se você quiser ver ele e não quiser perder, já deixa o seu like, se inscreva também para você não perder nada, nenhuma novidade, tanto desses quanto de outros vídeos também. O vídeo é esse. E a gente então se vê no próximo vídeo.